Salve, salve, queridos alunos! Estamos aí para mais uma aula de História Regional, ou História de Rondônia, como queiram chamar, mas pega tudo. Aula 26.1, rapaz, tá acabando, tá acabando. Daqui a pouco nós vamos entrar na prova. Já tá vendo as revisões, enfim, já está terminando. Só quero te dizer que é a última aula de História de Rondônia no terceiro ano desse ano. Ano que vem não tem mais aula de História de Rondônia no terceiro ano. As aulas serão no primeiro ano. Mas por quê, professor? Porque devido ao novo ensino médio, mudou. Se entendeu que a aula regional ela tem que acontecer no primeiro ano. Até porque também a carga horária de outras disciplinas cresceram também no terceiro ano. E aí, esse ano, por exemplo, nós já tivemos aula de História de Rondônia no primeiro ano e também no terceiro ano. 2 momentos. Mas ano que vem só vai ter no primeiro ano. Terceiro não vai ter mais. Tá bom? Segue no quadro, aula 26.1. Nós temos um... Me joga aqui na frente. Isso. Me joga lá. Aê, cadê eu aqui? Isso. Esse assunto aqui, aluno, pouquíssimas pessoas conhecem essa aula, esse tema, essa história. Foi um episódio que aconteceu aqui em Porto Velho. Nós tivemos aqui 2 grupos políticos, os Pele Curtas e os Cutubas. Vocês estão vendo aqui, Pele Curtas e Cutubas. Esse momento político vai acontecer um episódio. Inclusive, essa aula, quando ela foi elaborada, por que não trazer à tona essas informações? Que por muito tempo se tentou esconder ou se tentou esquecer. E aí, como nós temos essa vantagem de chegar a ter o contato com todos os municípios do estado, 52 municípios, nossas aulas estão no YouTube, e ela vai proliferar a informação. Inclusive, esse documentário que foi criado aqui em Porto Velho, pelo um amigo que eu conheci, e pelo qual eu tenho tanto apreço, que é o Zola, que mora no Rio de Janeiro. E juntamente com o nosso querido amigo Anísio Goraebe, que já nos deixou. Na época, quando eles estavam preparando esse documentário, a gente conversava bastante. Eu fiquei sabendo, eu tenho um documentário desse em casa, um DVD que eu ganhei de presente. Eu fui para o lançamento e a explicação de tudo. Só que o detalhe, quem conta essa história são, de fato, as pessoas que conviveram na época. Então, eu os chamo de memorialistas, porque viveram a época. Quase você não ouve falar disso daqui, ó. A Caçambada dos Cutubas. O que foi esse episódio? O que foi esse acontecimento? Por quê? Porque quem viveu... Porque na época, você tem lá os partidários. Quem era a favor de Aloísio Ferreira e quem era a favor de Joaquim Vicente Rondon, ou do Mário Medeiros, etc. Então, acaba que as pessoas não quiseram se envolver e foram deixando essa história do passado, para o passado. E aí o Zola mais o Anísio Goraebe vieram e relataram todo esse acontecimento. Eu espero que você acompanhe a aula e que você goste. Vamos lá. Para a aula de hoje também nós temos as habilidades que acompanham a nossa aula. E aí eu começo. Vejam só, o que vocês irão aprender agora é algo inédito. Que vocês... Eu como historiador, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Inclusive, vários historiadores aqui de Rondônia, que eu conheço, eu nunca vi eles falarem sobre isso. A Caçambada dos Cutubas. A minha mãe, quando era viva, ela contou para mim, assim que saiu esse documentário, ela falou desse episódio
ela lembrou muita coisa. Mas escrever mesmo em livros, deixar ali, olha, eu nunca vi. Mas vamos lá. Na noite do dia 26 de setembro. Opa, deixa eu calibrar. É porque eu sei da aula. Deixa eu calibrar aqui a minha caneta. Na noite do dia 26 de setembro de 1962, uma caçamba, é isso mesmo, uma caçamba, um carro, um caminhão, pertencente à Prefeitura Municipal de Porto Velho, foi lançada contra os partidários do então candidato a deputado federal, Renato Clímaco Borralho de Medeiros, mais conhecido como Renato Medeiros. Saudosamente falado. Inclusive, eu tenho um amigo, não sei se ele é filho de Renato Medeiros. Trabalhou comigo numa escola aí. Esse episódio dessa caçamba que invadiu o comício do candidato Renato Medeiros ficou conhecido como a caçambada do Cutuba, a caçambada Cutuba, ou a caçambada dos Cutubas. Como assim, professor? Suicídio? Atentado terrorista? Por aí. Por aí, um atentado terrorista. Talvez hoje, com as redes sociais, você consegue ver quando um motorista ele está revoltado e ele quer passar naquela movimentação. Você vê isso na Europa, por exemplo. Lugares que carro não pode trafegar, mas onde tem muita gente, o cara acaba, sei lá, dando uma de doido e atropela muita gente, chegando a matar pessoas. Sei lá, o cara pira. Isso aconteceu aqui em 62, em Porto Velho. Você imagina que está tendo um comício, as pessoas estavam na rua, e geralmente naquela época o comício era em cima do caminhão, né? Você baixava assim a carroceria, abria a carroceria, subia na carroceria e ficava discursando para o povo. E o povo na rua ali, ouvindo. Eu participei de muitos comícios, quando era mais jovem. E aí, de repente, uma caçamba, não desgovernada, mal intencionada, um motorista, talvez bêbado, ou talvez louco, neurótico, invade aquela população. Nossa, vai machucar muita gente, a ponto de matar, se a pessoa é pega desprevenida ali. Então, esse episódio, ele entra para a história como a caçambada dos Cutubas. Da esquerda para a direita, eu tenho os assessores. Aí eu tenho o Fernando e a Aurélio Brigel. Fernando, não se sabe o sobrenome, e o Aurélio Brigel. Aqui no meio, eu tenho o deputado Renato Medeiros, o senador Gilberto Mestrinho, do Amazonas, aqui, João Goulart, aqui, e Vinícius Dani. Essa foto, senhores, quem me disponibilizou é um senhor no qual ele também se tornou meu amigo, o Lúcio Albuquerque. Lúcio Albuquerque foi um grande jornalista. Foi não. Ele é um grande jornalista porque ele está vivo. Todos os dias eles mandam uma mensagem falando os fatos do dia, contando um pouco da história. Lúcio Albuquerque, ele escreveu muito sobre esse povo do passado. Ele conhece bastante. Ele não é historiador, mas ele também é memorialista. Ele conviveu com esse povo. Ele conhece de muitas histórias que ele presenciou. É diferente. Por isso que eu fiz questão de colocar ali a fonte dessa imagem. O
O coronel e médico Aloysio Pinheiro Ferreira, ele era líder da coligação de centro-esquerda, presidente do Partido Social Progressista e também comandante dos Pele Curtas, grupo que fazia oposição cerrada ao maior cacique político de todos os tempos em Rondônia. Que vai ser quem? Renato Medeiros? Provavelmente. Aloysio Ferreira, então, era líder do Partido Social Progressista, do PSP. O PSP era o mesmo que os Peles Curtas. Peles Curtas. Ó. Olha aí. Aí eu tenho a posse de Renato Medeiros, inclusive lá no período da ditadura, vai ser cassado o diploma dele e depois volta a ter o diploma. Renato Medeiros era a esperança da gente simples, dos desvalidos, dos ferroviários, dos desempregados, dos empregados do comércio e dos que tinham decepcionado Aloysio Ferreira. E dos que tinham se decepcionado com Aloysio Ferreira. Eu lembro que uma das minhas aulas aqui, eu falei sobre Aloysio Ferreira. Foi militar, primeiro governador do território federal do Guaporé. Aí o cara entra no mundo político. Aí, ó, acabou decepcionando muita gente. Acaba que Aloysio Ferreira se torna líder do PSP, Partido Social Progressista, que são os pelicurtas. E, de outro lado, vai surgir um outro candidato, que é o Renato Medeiros, que era a Esperança. Os Cutuba, por anos, detiveram a hegemonia política do território federal. Por anos. Segundo o jornalista Zola Xavier da Silveira, o produtor do documentário, a caçambada Cutuba, cerca de 5.000 pessoas participavam do comício do Renato Medeiros na noite da tragédia. Aluno, você sabe a dimensão que vinha a ser? 5.000 pessoas? É muita gente. Seria muita gente. Imagine que você está no comício, tomada por pessoas, a rua totalmente fechada, e aí, claro, muitos estavam vendo o renatismo, Renato Medeiros, com uma esperança, porque o Aloysio Ferreira já estava batido demais. O cara decepcionou. O cara veio lá de baixo, o cara era do Pará, veio para Rondônia, se torna governador, foi chefe da Estrada de Ferro de Mamoré, administrador, se tornou político, e aí acabou que se perdeu, pode ser assim? Ou quais eram ou qual seria as outras explicações? Acaba que, por outro lado, surge o Renato Medeiros, que chega como uma esperança e que vai confrontar o aloysismo. Aqui eu tenho... Esse aqui era o diretório do partido, o edifício Feitosa, do Emílio Feitosa. Aqui em cima funcionou a sede do partido. Aloysio, ele teria se afastado da política rondoniense depois de ter vencido 3 eleições para a Câmara Federal. Olha aí. Lembra que ele foi o primeiro governador do território federal do Guaporé. Aí ele se candidata a deputado federal e vai. Senhores, ele venceu por 3 vezes, ele foi deputado federal por 3 vezes. Então, basicamente, ele se afasta da nossa realidade.
morando então no Rio de Janeiro, como bom cacique, como bom personagem, ele não se inscreveu na corrida eleitoral, mas mandou o representante, ou também coronel Enio dos Santos Pinheiro, coronel Pinheiro, Enio Pinheiro, que já houvera sido governador do território federal de Rondônia, isso em 53, por indicação do mesmo padrinho que o apoiava em 62. Então, Enio Pinheiro e Aloysio Ferreira tinham afinidades políticas. Olha só, o Aloysio Ferreira, que teria sido deputado federal por 3 mandatos, acabou se distanciando da política regional, mas mesmo assim deu apoio a Enio Pinheiro, certo? Deu apoio para a eleição de 62. Do outro lado, eu tenho o renatismo. Durante o confronto desses candidatos, vai acontecer a caçambada. A edição do jornal Alto Madeira, existente no acervo da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, sugere que, em relação ao caso, havia censura à imprensa por parte do governo aloysista de plantão. Eu não podia divulgar qualquer coisa. O Aloysio Ferreira era um grande cacique. Mesmo estando fora do estado, fora da região, ele tinha a quem recorrer. Vejam só, o Zola, que é o produtor desse documentário, ele pesquisou no jornal da época, existente no acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, aonde tem que a relação, naquele caso, havia uma certa censura à imprensa por parte dos governos de Aloysio de plantão. Algumas perguntas até hoje vivem sem algumas respostas. A começar por aí. Quer ver uma? A caçambada teria sido o maior atentado político da história de Rondônia? Sim ou não? De repente você, aluno que está assistindo essa aula, de repente você que tem curiosidade, por que não fazer pesquisa? Ah, professor, aonde? Aí você vai traçar o mecanismo, a tua direção. Veja, outra pergunta. Quantas pessoas morreram? Não se sabe. Aloysio Ferreira, foi ele que mandou jogar a caçamba contra o povo? Sim ou não? Ele queria matar Renato Medeiros para tirar do páreo da disputa? Ou ele queria apenas intimidar o seu adversário, seus adversários? Foi o baixo clero do aloysismo quem mandou atacar os pelicultas com uma caçamba? A vitória de Renato significaria o fim de aloysismo? Abre aqui para mim e coloca na tela. Aí, senhores, aqui você tem várias perguntas para poder responder o que de fato foi a caçambada. Todas essas perguntas são fundamentais. Precisam de respostas. Precisam ter resposta. A caçambada teria sido o maior atentado da história da Rondônia? Se você pegar a década de 60, 70, 80, você vai ter a resposta, se sim ou não. Talvez sim, talvez não. Tivemos a morte do Olavo Pires, que foi metralhado. Quantas pessoas morreram? Eu lembro que a minha mãe dizia que aquela região ali
do Hospital São José, lá embaixo, aonde hoje é a Asti, ali ficou impedido das pessoas passarem. Só quem entrava ali eram os militares. Veja, 62, foi 62, 68, 66, os militares impediam que as pessoas tivessem acesso às informações. Algumas pessoas vão dizer, não, morreram 2, 3, 4 pessoas. Ah, morreram várias. Mas cadê os nomes? Se chegou aos nomes? Não. E aí? Quem mandou jogar caçamba contra o povo? Será que isso foi obra do Aloysio? Que deu a ideia? Ou não, foi um adepto ao Aloysio Ferreira, que estava lá enfurecido, e o que queria fazer o mal? Conseguiu. Era uma forma de intimidar? Ou não? Foi uma resposta. Quem mandou atacar os pele curtos com uma caçamba? Os pele curtas foram atacados pelos cutubas. Quem mandou? Partiu de quem a ordem? Tem perguntas. Muitas perguntas. E poucas respostas. O que significaria a vitória do Renato Medeiros? O fim do aloysismo? Pois é. O fato é que, na política, senhores, quando você mexe com o camarada, nossa, o cara é capaz de matar, mandar matar, fazer um estrago. A política é poder. E ninguém quer perder o seu, infelizmente. No quadro, olha aí a caçamba. Essa foi a caçamba. Aliás, essa não foi a caçamba utilizada. Eu peguei uma imagem de uma caçamba bem mais antiga, mas ela era da prefeitura. Era um motorista. Inclusive, no documentário, tem o nome do motorista que estava conduzindo a caçamba. Você imagina uma caçamba assim, ó. Ah, se o motorista estava bêbado ou não? Não, ele fez isso de propósito. Mas a caçamba é uma dessas daí, ó, bem mais antiga. Imagine um carro desse invadindo uma multidão. Perigo, né? A tragédia aconteceu na rua Lauro Sodré. E eu fui conferir. Eu fui lá quase na esquina. A Lauro Sodré é aquela rua que passa do lado da... A Lauro Sodré, vou te falar. Eu fui a Lauro Sodré, na Lauro Sodré com a... Eu acho que é Getúlio Vargas. A Lauro Sodré é aquela que vai passar do lado da Brigada? É, né? A da Brigada. Eu pego ali e vou embora. Que vai passar ali perto do supermercado Taímax, né? Taímax. Ficando, sabe onde? Quase em frente onde era a Volkswagen, antigamente. Ali perto dos bombeiros. Ali por trás dos bombeiros. Aliás, ali atrás, a Lauro Sodré que passa bem atrás do Sebrae. Aquela área ali. E eu fui conferir, inclusive, o local. Eu fui com o Zola lá. E ele falou, olha, era aqui que era o comício na época. Onde funcionou a empresa Honda. Pronto, tá aqui. A Honda, que vendia Fusca. Havia um bordel comandado por uma prostituta de nome Delícia. Olha o nome da dona do bordel. O bordel, senhores, para você que está assistindo a nossa aula, aluno, é uma casa de prostituição. A casa da luz vermelha, como eles falam. O local era mal iluminado. E nas laterais da rua havia enormes valas que serviam de escoadouro. Quando chovia, né? A da chuva, então escorria. Começava, então, no final de setembro. Porto Velho começava a se estruturar. A questão de infraestrutura, né? Começava a dar uma certa resposta.
Aloysio Ferreira, esse de gravata que vocês estão vendo aí. O getulismo era o combustível ao cutubismo, dos cutubas. Viu aí? A caçambada dos cutubas. Aloysio Ferreira era um adepto do getulismo. O getulismo, então, era o combustível do cutubismo e, regionalmente, consolidaram o poder nas mãos de Aloysio Ferreira. Perderam a força ainda em 54, com o suicídio de Getúlio Vargas. O carisma de Renato Medeiros empolgava as massas. Criava um clima de muita euforia junto aos segmentos de baixa renda e motivava a participação das multidões nos comícios. Sonhava com um governo progressista e comprometido com a justiça social. Coisa que o partido do Aloysio Ferreira não fazia. Que eram os cutubas. Então, vai se distanciando. Veja, os sonhos forjados ao longo da campanha eleitoral geravam um mar de emoções e deixavam as relações entre cutubas e pelicurtas cada vez mais tensas. Os discursos ferinos e agressivos foram utilizados por ambas as correntes políticas com armas letais. Inclusive, Aloysio Ferreira, pressentindo que os tempos eram outros, apostava todas as suas fichas na eleição de Enio Pinheiro para manter Rondônia sob o jugo do coronelismo. Aí entra quem? Renato Medeiros, que vai crescer o anti-aloysismo, investia com grande entusiasmo na sua campanha. A cidade parecia uma panela de pressão, senhores, pronto para explodir. Acreditem. Nesse caso, olha aí, novos rumos para o território federal do Guaporé. Isso em 52, em 54. E aí, vejam, havia um cheiro de violência no ar, viu? Havia uma presunção. O aloysismo parecia disposto a endurecer e o renatismo não aceitava. Cedeu 1 milímetro do espaço conquistado. Percebe? A coisa estava tensa. Vamos lá. Um simples motorista, pobre, trabalhador, pai de família e mal remunerado. Ele faria um trabalho sujo nessa política. Bom, será que foi assim? Provavelmente. Meus queridos, nos bastidores tem a verdadeira história. Mas quem é que vai contar a verdadeira história? E se o cara lhe conta a verdadeira história, vão tentar desconstruir ele. Vão tentar renegá-lo. Dizer que ele é mentiroso. Infelizmente, na humanidade acontece isso. Quando você está dentro do grupo de partido, você faz parte desse partido, você conhece todas as entranhas. Quando você sai e começa a falar mal, aí vão dizer que você está dor de cotovelo. Aí vão tentar te desidratar. Dizer que você é louco, isso e aquilo. Aí você vai cair no descrédito. Infelizmente é assim. O prefeito José Salé Morebe, que era Cutuba, teria, segundo algumas fontes, confessado em leito de morte que teria sido o mandante do atentado. Pronto. Pronto. Será que ele iria para o túmulo com essa informação? Provavelmente não. Ele falou, eu mandei o motorista
fazer esse serviço. Um motorista do município pilotara um veículo na rua Lauro Sodré, do centro para o aeroporto. Espalhou morte, dor e aflição entre as pessoas que estavam no comício do candidato Renato Medeiros. Alguém teria que fazer o serviço sujo. Iria ser pago? Sim. Como até hoje é assim, senhor. Como até hoje é assim. Pelo menos 2 pessoas morreram na hora. Outras foram a óbito no Hospital São José. Aqui onde eu nasci. Hospital São José. Minha mãe fala que, olha, foi muita gente que morreu ali. Entre choros e lágrimas, a Caçambara Cutuba se impunha naquele momento como uma sangrenta página negra da nossa história. Infelizmente. No discurso político, né? Por trás, Renato Medeiros, ele ganha a eleição e foi empossado deputado federal. Por ironia, olha só, por ironia do destino, em 64, esses coronéis caripunas bateriam continência para generais de 4 estrelas, que não usavam caçambas para intimidar o povo, usavam tanques de guerra, brutucus, bazucas, metralhadoras e fuzis automáticos, pau de arara, espancamento e afogamento. E aí o Renato Medeiros vai ser destituído. Ele perde a diplomação. O ato institucional número 5 cassou o mandato do líder Renato Medeiros. Era o fim do mais passional embate da política rondoniense. A peleja medonha e apaixonada entre Cutubas e Pernambucas. Vejam, senhores, vem para mim. Renato Medeiros, que fez oposição a Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira, que era cabo eleitoral, amigo de Getúlio Vargas, por 3 mandatos em Brasília, com certeza ele vai se distanciar da região, mas terá lá quem o substitui, que é o Enio Pinheiro. Ele perde a eleição, o Renato Medeiros ganha a eleição, mas mesmo assim tem esse acontecimento que é a caçambada dos Cutubas, e isso em 62, né? Estamos falando. Logo em 64, quando é instituído o regime militar, o Renato Medeiros então vai ser destituído. Só que eu sei, na pesquisa, que depois, um tempo atrás, o Congresso Nacional considerou a eleição dele e veio a diplomação, documentação, tudo que foi registrado. Essa foi a nossa aula. A Caçambara dos Cutubas. Aula inédita. Eu espero que você tenha gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.